dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Janes e neste vídeo nós corrigiremos a atividade 13 do Cidadão PG, que se tratava de múltiplos e divisores, a parte 1. Aqui nessa parte, nessa folha, eles tinham uma explicação, uma orientação quanto aos múltiplos e divisores, que foi a mesma coisa que eu expliquei para vocês lá no vídeo, tá? A segunda folha, então, tinha as questões. Então, vamos fazer aqui. O que a gente entendeu de múltiplo? A gente entendeu que para a gente achar um múltiplo de qualquer número, eu vou pegar esse número e vou multiplicar pelos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, isso não tem fim, tá? Então, na questão número 1, você tem o seguinte, ó. Liste os primeiros 5 múltiplos de cada número indicado. Então, eu vou achar os 5 primeiros números. Então, eu vou ter que multiplicar pelos 5 primeiros números naturais. Então, se eu quero múltiplo de 3, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3 e por 4. Eu vou multiplicar aqui, ó. Então, eu quero um múltiplo de 3. 3 vezes 0... 0. 3 vezes 1, 3. A gente separa por vírgula, tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Esses são os 5 primeiros múltiplos do número 3, tá? Olha que facinho que é. Múltiplo de 5, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora, de vez de pegar o 3 para multiplicar, eu vou pegar o 5. Então, vai ficar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Letra C, múltiplos de 8. Também vou fazer a mesma coisa, tá? Só que agora eu vou pegar o 8 e multiplicar por 0, 1, 2, 3 e 4. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 4, 32, ok? Eu percebi que muita gente esqueceu de multiplicar por 0. Aí não pode, o 0 também é um número natural e o resultado aqui sempre vai dar 0, ou seja, o 0 é múltiplo de qualquer número. Tudo bem? Não pode esquecer do 0 aí, tá? Eu vi que muita gente errou isso, as questões, por causa do 0, que esqueceu de colocar o 0. Não pode esquecer mais, tá? Múltiplos de 10. 10 vezes 0, a gente sabe que vai dar 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. Exercício 1 terminou. Questão número 2. Qual alternativa abaixo é composta somente por números múltiplos de 7? Bom, quais são os múltiplos de 7? Vamos pensar aqui com a gente. Múltiplo de 7. Eu vou ter que pegar o 7 e vou multiplicar por esses números aqui. Então, vai ficar 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Então, vamos ver aqui, ó. Onde tem 0, 7, 14, 21, 28, vamos ver. Ó, tem 0, 7? Não. Esse também não tem. Nem esse aqui.
0, 7, 14, 21, 28, 35, 42. É esse aqui, ó. Esse não tava difícil, né, gente? Era o único que tinha 7, tá? Questão 3. Escreva os múltiplos de 3 que estão entre 10 e 20. Então, vamos pensar aqui comigo. Vou virar a folha aqui. Quais são os números que estão entre 10 e 20? É o número 11, 12, 13, 14, 15. Vou até apagar o 20 aqui para poder dar mais espaço. 16, o 17, o 18 e o 19. Eles estão entre 10 e 20. Então, o 10 e o 20 não vão entrar aqui na nossa história, tá? Porque se tá entre, esses números não entram no nosso conjunto, tá? Entre esses números aqui que a gente escreveu, quais deles são múltiplos de 3? Quais deles estão na tabuada do 3? Volta lá. Olha, tava lá na questão 1, ó. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12. Então, o 11 já não é, tá? Então, o 12 é. Depois, aqui eu tinha multiplicado 3 vezes 4 para dar 12. 3 vezes 5 vai dar 15. 3 vezes 6 vai dar 18. Então, os números são 12, 15 e 18. É essa a resposta da questão número 3, tá? O número 12, o número 15 e o número 18. Também não estava difícil essa, né, gente? Questão 4. Liste os 10 primeiros múltiplos de 4. Então, vamos voltar aqui para a nossa listinha de múltiplos. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Agora, eu quero os 10 primeiros. Então, eu vou multiplicar por 0 até 4 e também por 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, tá? Vou apagar aqui o 7 porque não é 7. A gente quer os 10 primeiros múltiplos do 4. Então, vou fazer aqui. 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. É a tabuadinha do 4, tá, gente? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. E 4 vezes 9, 36. Esses são os 10 primeiros múltiplos de 4. É só fazer a tabuadinha. Vamos agora para a letra B. Liste os 10 primeiros múltiplos de 6. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que fez na letra A, tá? Só que agora a gente vai multiplicar por 6. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. Tá aí os 10 primeiros múltiplos de 6. Quais são os múltiplos comuns dos números 4 e 6? Então, a gente vai olhar nas duas listas que a gente fez agora. Na lista dos múltiplos do 4 e os múltiplos de 6. Então, vamos ver, ó.
O 0 tá nos dois, então é comum. O 4 não tá, nem o 8. O 12 tá, então o 12 também, ó, é comum. O 18 não tá, nem o 16. O 20 não tá, mas o 24 está. O que mais? O 30 não tá, nem o 28. O 36 tá nos dois, ó. O 32 não está. É só até aí. Não tem 42, nem 48, nem 54 aqui. Tá? Então, os múltiplos comuns dos números 4 e 6 são 0, 12, 24 e 36. Muito bem. Letra D. Com exceção do 0, qual é o menor múltiplo comum entre 4 e 6? Então, sem ser o 0, qual que é o menor múltiplo comum de 4 e 6? É o número 12. Simples assim. Questão 5 e última do cidadão PG. Vou pegar a folha de volta aqui para a gente fazer a conta. Muito bem. Dois ônibus, linha A e linha B, partem do terminal de Bastos às 6 horas da manhã. O ônibus da linha B passa no terminal a cada 3 horas. A que horas esses dois ônibus passarão no terminal juntos novamente? Então, olha lá. A linha A passa no terminal a cada 2 horas. A cada 2 horas. Então, se ele passou às 6 da manhã, o que vai acontecer? Mais 2 horas, 8 horas. Mais 2 horas, 10 horas. Mais 2 horas, 12 horas. Mais 2 horas, o que vai dar? 14 horas. Muito bem. A linha B tá falando aí que passa de 3 em 3 horas. Vou juntar mais um pouquinho aqui. A cada 3 horas. Aqui tá sendo repetição, tá? De 2 horas, a cada 2 horas passa o ônibus. A linha B também, só que agora é a cada 3 horas. Então, se ele passou às 6 horas, mais 3 vai dar 9. 9 mais 3 vai dar 12. 12 mais 3 vai dar 15. 15 mais 3 vai dar 18. Ótimo, vamos ver agora. A que horas esses dois ônibus, né? Se eles saíram às 6 da manhã, a que horas esses dois ônibus passarão no terminal juntos novamente? Então, olha aqui, ó. Às 6 horas eles saíram. Ótimo. 8 horas não foi junto novamente, nem 9 horas. 10 horas também não. Quando foi? 12 horas. Alternativa C de cebola. Como é que eu poderia fazer isso daí de outra maneira? Vamos lá. Eu ensinei para vocês, né, no vídeo, a fazer de uma outra maneira, que era pelo MMC, que significa mínimo múltiplo comum, que nada mais é do que aquilo que a gente fez aqui, ó, no exercício anterior. Que a gente viu quais eram os múltiplos de um e de outro, tirou o zero, né, os comuns, tirou o zero e viu qual que era o menor. Aqui a gente fez isso também, tá? A gente também viu os múltiplos, de certa forma, né? E viu qual que era o menor, tirando o 6. Como é que eu faço o MMC de 2 e 3? Porque aqui é 2 em 2, 3 em 3. Então, o que está repetindo aí é o 2 e o 3. Olha lá, eu vou pegar o 2 e o 3 e vou dividir pelos números primos. Tem algum número daqui que dá para dividir por 2? Sim, o próprio 2. Então, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá para dividir por 2, eu vou copiar. Esse 3, eu só vou poder dividir por ele mesmo, porque ele é primo. 3 dividido por 3, 1. E o 1, a gente copia. Chegou aqui, eu vou multiplicar. 2 vezes 3
é 6. Isso é o MMC, tá? Muito bem. Ele falou que às 6 da manhã o ônibus passa, né? Eles saem juntos do terminal de Bastos. Ótimo. A que hora que eles vão sair novamente juntos? É só somar o MMC, que é 6 horas. 6 mais 6, 12 horas, que é aquele horário que a gente tinha achado aqui, tá? Se você for perceber bem, aqui, ó, a gente somou 6. Ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 3 mais 3 é 6, tá? Então, deu certinho aqui, ó, as 6 horas que a gente tinha feito nesse exercício. Então, até aqui foi o cidadão PG. Tinha, então, as questões complementares, que eram só 4. Questão 6. O total de múltiplos de 11 compreendidos entre 20 e 100 é... Então, vamos ver quais são os múltiplos de 11. A gente já aprendeu que para achar os múltiplos, a gente tem que multiplicar, né? Então, vamos multiplicar. 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. 11 vezes 5, 55. 11 vezes 6, 66. 11 vezes 7, 77. 11 vezes 8, 88. 11 vezes 9, 99. Eu não vou fazer 11 vezes 100 porque vai passar de 100. Eu quero entre 20 e 100. Então, esse aqui é menor que 20. Esse também é menor que 20, tá? Vamos contar quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Olha que facinho o exercício. Questão número 7. Um número natural foi multiplicado por 3. Qual dos seguintes números não pode, não quero saber se é múltiplo, quero saber se não é múltiplo, representar o resultado final. Então, se foi multiplicado por 3, é múltiplo de 3. E aí vai entrar o critério de divisibilidade por 3. Qual é? É a soma dos algarismos. Se a soma dos algarismos estiver na tabuada do 3, o número é divisível por 3. Então, vamos ver aqui, ó. 1 mais 9 mais 5. 1 mais 9 é 10. 10 mais 5 é 15. Tem 15 na tabuada do 3? Tem. Então, esse número é divisível por 3. Então, ele pode representar o resultado final. Vamos ver esse. 2 mais 0 mais 4. 2 mais 0 é 2. 2 mais 4 é 6. Tem 6 na tabuada do 3? Sim. Então, esse número também pode ser o resultado final. Então, não serve esse número aqui. Vamos somar esse. 3 mais 1 mais 0. 3 mais 1, 4. 4 mais 0, 4. Tem 4 na tabuada do 3? Não. Então, esse número não pode representar o resultado final. Então, provavelmente a resposta é essa, mas vamos analisar esse também. 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Tem 12 na tabuada do 3? Tem. Então, a resposta correta é o 310, porque a soma dos algarismos não está na tabuada do 3. Então, esse número não pode representar um múltiplo de 3, ok? Acho que o mais difícil aqui foi a leitura do enunciado, tá? Mas eu quero que vocês treinem mesmo. Exercício número 8. Mariana dá uma volta na pista em 4 minutos. Aí tinha um desenhozinho, né? Assim, de uma pista circular, com 2 menininhas correndo, né? Assim, bonitinho, né? E aí, a Mariana corre, a cada 4 minutos ela dá uma volta na pista. E a Ana Júlia, a cada 3 minutos. As duas partiram juntas. Quanto tempo levará para que estejam novamente lado a lado? Então, ó, a Mariana, ela tá correndo de 3 em 3. Então, os números são múltiplos de 3. Então, vai ser
3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18 e assim por diante. Já a Ana Júlia, desculpa, ao contrário, né? A Ana Júlia, que é de 3 em 3. Vamos colocar, só mudar aqui, ó. A Ana Júlia é de 3 em 3. A Mariana é de 4 em 4. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20 e assim por diante. Então, tirando o tempo do início da corrida, que é o tempo 0, qual que é o múltiplo comum que a gente tem aqui? O 3 não é. O 4 também não. O 6 não é. O 8 também não. O 9 não é. Quem é? O 12. Então, daqui 12 minutos, a Mariana e a Ana Júlia estarão lado a lado novamente na pista. Tinha um outro jeito de fazer? Tinha. Eu vou virar a folha aqui. A Ana Júlia é de 3 em 3 minutos. E a Mariana de 4 em 4 minutos. Então, eu preciso saber qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. E aí, eu vou fazer pela divisão simultânea. Ok? Tem algum número que dá para dividir por 2? Tem, o 4. Então, eu vou dividir por 2. O 3 não dá, eu copio. 4 dividido por 2, 2. O 2 continua sendo divisível por ele mesmo. 2 dividido por 2, 1. E o 3 eu continuo copiando. O 3 eu vou dividir por ele mesmo, porque ele é primo. 3 dividido por 3, 1. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer com esses 3 números? Vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu teria a resposta aqui também 12 minutos, tá? Então, você escolhe a forma que você vai fazer. Vê o que fica mais fácil. Ou fazendo os múltiplos, tirando o 0 e vendo qual é que tá em comum aqui primeiro, ou fazendo pela decomposição simultânea, tá? Muito bem. Último exercício. Vovô ficou gripado. Ô, coitado, com esse tempo doido também, uma hora calor, um frio. O médico receitou que ele tomasse um comprimido de 4 em 4 horas e um xarope de 6 em 6 horas. Às 10 horas, ele tomou os 2 remédios. A que horas ele voltará a tomar os 2 remédios juntos novamente? Então, aqui tá parecendo aquele problema dos ônibus, né? Que elas partem de uma linha A, partia de tanto em tanto tempo, e a linha B de tanto em tanto tempo, acho que é de 2 em 2 e 3 em 3 horas, né? Aqui eu tenho 4 em 4 e 6 em 6. Então, primeiro eu vou ver quais são os múltiplos do 4. E depois, os múltiplos de 6. Ah, eu fiz diferente, né? O do ônibus, eu tinha feito diferente. Às 10 horas, ele tomou remédio junto, né? Então, mais 4. Vai dar 14. Mais 4 vai dar 18. Mais 4 vai dar 22. E mais 4 vai dar 26, que não tem 26 horas. Então, nem vou colocar. Aqui. De 6 em 6 horas, como é que ficaria? Aqui a gente fez de 4 em 4 horas. De 6 em 6. Partiu não, né? Tomou, tô com a linha A e B na cabeça. Tomou os 2 remédios juntos às 10 horas. Mais 6, 16. Mais 6, 22 horas. Se eu somar mais 6, vai dar mais que 24 horas. Então, não vou nem somar. Tirando a minha primeira tomada junta, qual que tá repetindo aí? É o 14? É o 16? É o 18? Não, não são esses 3. Quem tá repetindo é o 22. Então, é essa a resposta que a gente tem do problema. Qual seria uma outra forma de fazer o exercício? Vamos fazer aqui atrás, tá? Ele tá tomando um remédio de 4 em 4 horas e o outro de 6 em 6 horas. Então, a gente vai achar os múltiplos do 4
e os múltiplos do 6. Então, vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20 e assim por diante. Múltiplos de 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24 e assim por diante. Os dois remédios foram tomados juntos às 10 horas. Não foi isso? É tudo isso que está falando no enunciado. Bom, qual que é o múltiplo comum do 4 e do 6? Dá uma olhadinha lá. Tirando o 0, o que a gente tem em comum? O 4 não é, o 6 não é, o 8 não está nos dois. Quem está nos dois é o 12. Então, eu vou somar 12 horas. O vovô vai tomar o remédio às 10 horas, os dois comprimidos, o comprimido e o xarope juntos às 10 horas. E depois de 12 horas, ele vai tomar os dois remédios juntos novamente. 10 mais 12 é 22 horas. Então, às 22 horas, 10 horas da noite, ele vai tomar o remédio junto do xarope, comprimido junto do xarope, novamente, tá? E como é que a gente faria por decomposição simultânea? Vamos lá, vamos fazer também. Pego o 4 e o 6, né, que já é de 4 em 4 e 6 em 6. Então, tem algum número que dá para dividir por 2? Tem. Os dois, né, os dois são pares. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Eu só posso dividir aqui pelos números primos, tá? Bom, tem algum número que dá para dividir por 2 ainda? Sim, o número 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá para dividir por 2, eu copio. O 3 é primo, eu vou dividir por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. E o 1 a gente copia. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, se ele tomou o remédio às 10 horas, os dois remédios juntos, após 12 horas, ele vai tomar os dois remédios juntos novamente. 10 mais 12, 22 horas. Tá? Você vê o que fica mais fácil para você e você responde, tá? Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês nesse vídeo. Deixo aqui o meu beijo. Fiquem com Deus e até breve.